Gálatas capítulo 6, versículo 8 ao 9, diz assim: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O texto que nós acabamos de ler, ele é algo que é pertinente a todo o crente. Todo crente. Se trata da luta que existe entre a carne e suas obras e o Espírito e os seus frutos. E a carne e o Espírito estão brigando entre si, a Bíblia fala que estão contendendo um com o outro, e nós sabemos quem está vencendo pela quantidade e a qualidade dos frutos do Espírito ou das obras da carne. É muito fácil fazer um diagnóstico. Eu não posso ver o seu espírito, eu não posso ver a sua natureza carnal, eu não posso ver o seu coração, mas eu posso ver o que está saindo. Se é fruto do espírito ou se é obra da carne. Aqui o texto usa um termo referente à agricultura. Ele usa, por exemplo, semear e ceifar, que obviamente tem a ver com agricultura, né, plantio, etc., mas também trata de um outro aspecto da agricultura, do plantio, menos óbvio. Ele termina dizendo, se não houvermos desfalecidos. Fala sobre não nos cansemos. Cansar e desfalecer são coisas que estão diretamente ligadas com o plantar e o colher. Entre o semear e o colher existe um longo período de tempo. Varia de cada tipo de planta, de árvore, é claro, mas existe um período, não é imediato. Não é como a gente lê na historinha que Joãozinho colocou um feijão no chão e no outro dia tinha um baita de um gigantesco pé de feijão. Isso não existe na vida real. E espiritualmente também é assim. E por isso que nós devemos sempre estar plantando, sempre estar semeando. Porque nós podemos estar plantando o que colhemos ontem, mas não vamos colher amanhã o que nós não plantamos hoje. Então o problema muitas vezes é que nós plantamos, aí vem a colheita. Aí nós ficamos todos contentes. Epa, estou colhendo, vou parar de plantar. É só que a planta ela para de dar seu fruto após um tempo, mas se nós paramos de plantar, de semear, quando aquilo parar, nós não vamos ter fruto novo. Lá em casa, alguns meses atrás, nós plantamos uns pés de maracujá. E maracujá é um fruto que não demora muito para dar fruto. E ele cresceu, espalhou, floresceu, subiu em tudo quanto é canto e deu vários frutos. Só que depois de uns 2 meses, mais ou menos, ele para de dar fruto. Aí, uma hora você está tanto maracujá que você não sabe o que fazer com tanto maracujá, mas depois de um tempo você não sumiu, acabou. Qual o segredo? Você fica plantando constantemente para sempre ter plantio, sempre estar crescendo, sempre estar dando fruto. Então é muito importante a gente estar sempre plantando e esperando. No entanto, a única exceção na agricultura da espera e do plantio se refere a mato, erva daninha. Mato você não planta, mato você não precisa regar, não precisa adubar, mato não precisa cuidar, mato você não tem que fazer nada. O danado aparece e cresce literalmente, muitas vezes, de um dia para o outro, e não morre. Você bota veneno, não morre. Você arranca, ele cresce de novo. Erva daninha, mato é diferente. Aquilo que você quer, uma fruta, um alimento, um legume, isso demora. Você precisa plantar, cuidar. Mato não. Mato cresce quando você menos espera. Qualquer cantinho serve, qualquer pedacinho de solo serve. O mato são as obras da carne. Você não precisa fazer esforço, você não precisa cuidar, você não precisa esperar. É assim, ó. Impressionante. Bem diferente de frutas e legumes úteis que representaria, no caso, o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Então, frutificar é um processo lento que exige esforço. E espiritualmente nós temos que sempre estar plantando, esperando
e nunca desfalecendo. É muito fácil você plantar algo e desfalecer. É muito fácil você cansar. Você tem que estar aguando, tem que estar adubando, tem que estar tomando conta do bicho, talvez podando. Isso cansa. A espera, a gente desfalece, desanima. Espiritualmente é a mesma coisa. Temos que sempre estar plantando para sempre estar colhendo. E hoje eu quero ver como podemos acelerar o fruto espiritual em nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre jardinagem espiritual. Jardinagem espiritual. Para isso, são 3 ingredientes, ou 3 aspectos eu quero falar, e o primeiro deles eu quero falar sobre o solo. O solo. Abram suas Bíblias comigo para 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo número 1 diz assim, 2 Coríntios 4, e o primeiro versículo diz assim, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Por solo aqui, estamos falando sobre um ministério. Ministério simplesmente é alguma forma que você serve a Deus. Não precisa ser um ministério oficial, não precisa ser um cargo oficial, não precisa ser algo que tenha um CNPJ, endereço e firma aberta. Não, nada disso. Ministério é simplesmente uma forma de você ministrar. Ministrar por Deus às pessoas. Você ajuda Deus ajudando as pessoas. Você abençoa Deus abençoando as pessoas. Jesus falou, se você der um copo de água para um desses meus pequeninos, estará fazendo isso para mim, ele falou. Se referindo ao julgamento lá antes do milênio, muitos vieram, entraram, foram abençoados, entraram no reino, e ele explicou por quê. Ele falou, eu tive fome, você me deu comida, eu tive sede, você me deu água, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você me visitou, eu estava doente, você foi me ajudar. E eles dirão, mas onde vimos você com fome, com sede, preso, nu, doente? Jesus falou, quando fizeres isto para um desses meus pequeninos, fizeram para mim. Então, qual é o seu ministério? Esse é o solo. Um crente não tem como colher frutos espirituais se ele não tem o solo, se ele não tem o ministério. O ministério, o solo, é fundamental. O crente não é como tem legumes, por exemplo, hortaliças como alface, aquela alface que você cresce na água, né? Tem ela correndo, não tem solo nenhum, é só na água. O crente não funciona assim. O crente tem que ter solo, tem que ter o ministério. Aqui nós estamos lendo que o apóstolo Paulo e seus colaboradores tinham um ministério. O versículo 1 fala, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Veja que eles tinham, Paulo e seus colaboradores, eles tinham um ministério, eles tinham formas, eles tinham maneiras de servir, de ministrar a Deus. E ele termina, no começo, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Note, não desfaleciam. Por que não desfaleciam? Ele começa, por isso, tendo esse ministério, não desfalecemos. O que é que causava a eles a não desfalecer? O que é que causava a eles a ter esse solo rico, esse ministério constante? O que causava a eles a ter esse bom solo deste bom ministério? Ele continua no versículo 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Essa palavra antes quer dizer ao invés, no lugar de, antes de. Então, aqui ele estava dizendo que o que causava a eles a terem um ministério, que era um ministério que estava dando fruto, que era um bom solo, e esse bom solo dava fruto, e eles não desfaleciam, eles não cansavam, eles não desanimavam. Nem tudo no ministério de Paulo e seus colaboradores era um mar de rosa. Haviam inúmeros fatores que poderiam trazer desencorajamento e desfalecimento. Um exemplo, se você ler no livro de Atos, Paulo foi apedrejado, foi expulso da cidade e foi apedrejado, foi morto.
Nesse tempo que ele estava morto, ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu, viu lá e Deus falou para ele, bom, não chegou a sua hora, tem mais coisa para você fazer, pode descer. E ele desceu. Gente, alguém tentando lhe matar, pior, alguém tendo já te matado, isso desfalece, não? Causaria desânimo, não? Sabe qual foi a primeira coisa que Paulo fez depois que ele ficou em pé, sacudiu a poeira? Deixaram ele para o morto. Sabe o que ele fez? Voltou para a cidade e pregou o evangelho. Ele desfaleceu? Não. Ele desfaleceu porque foi expulso da cidade? Não. Ele desfaleceu porque foi rejeitado? Não. Ele desfaleceu porque foi apedrejado e morto? Não. Quando ele voltou voltou ao ministério dele. Por quê? Porque o solo, o ministério, era um bom solo. Esse solo não tinha pedras, não tinha pedaços de madeira, não tinha entulho. Esse solo tinha nutrientes, era um solo rico, era o seu ministério. E o seu ministério era aquilo que permitia ele colher esses frutos. Paulo fala aqui que antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Eles tinham ministério, não desfaleciam porque eles não tinham coisas que eles tinham vergonha de ocupar. Eram coisas ocultas da desonestidade. É o que fala aqui. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Se você transliterar essa frase aqui, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, ela poderia dizer, rejeitamos as coisas ocultas da desonestidade. São coisas desonestas, coisas erradas, que nós, por vergonha, nós as ocultamos. Nós não saímos aos quatro cantos dizendo, sabe o que foi que eu fiz? Não. Você fica, ó, shh. Por quê? Sabe que é errado. Isso são pedras. Esse tipo de coisa são pedras. E mesmo que você não tenha vergonha, mesmo que você publique e professe e diga, quem quiser ouvir as coisas que você faz, mesmo assim são pedras. O ser humano tem uma consciência. E quando aquela consciência é cauterizada, ou ferida, ou reprogramada, o homem literalmente perde a vergonha. Ele perde a vergonha. Ele não sente mais vergonha daquelas coisas que por vergonha geralmente deveriam ser ocultas. Não que é certo fazê-las, mas as pessoas tinham vergonha. Havia um certo pudor. Hoje em dia as pessoas têm orgulho. Sem querer ser polêmico, imagine eu ser polêmico. Teve aqui no Brasil também o mês do orgulho. Aqui teve isso, estou sincero, o mês do orgulho. Pois é. Houve uma época que isso era algo vergonhoso. Havia uma época que as pessoas... Pastor, sempre existiu. Eu sei que sempre existiu, não estou dizendo, sempre existiu. Não há pecado novo, não há nada novo debaixo do sol. Está lá em Eclesiastes. Mas havia uma época que as pessoas tinham vergonha. Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Muitas pessoas têm vergonha de chegar em casa bêbadas, chegar na rua cambaleando. O que os vizinhos vão achar? Algumas outras pessoas estão nem aí, já são conhecidos como bebum do bairro. Não tem vergonha. Por quê? Porque a consciência foi cauterizada, reprogramada, adormecida. As coisas ocultas da desonestidade não são mais ocultas. As coisas que por vergonha se ocultam, não se ocultam mais. Por quê? Porque passou a vergonha. Mente, rouba, trapaceia, faz tudo abertamente. Sem alguma vergonha. Essas coisas atrapalham o solo, poluem o solo, são como pedras. Se vai plantar alguma coisa, você tem que tirar as pedras, tem que tirar o mato, você tem... Essas coisas ocultas pela vergonha é o mato. Aquele mato que cresce do nada, você não plantou, você não regou, não adubou, mas está lá o danado, o mato está crescendo. São as pedras que atrapalham, é a erva daninha que atrapalha. Por isso, é necessário ter um ministério. É necessário servir a Deus, é necessário ter um solo. Tem um ministério. É preciso estar fazendo constante faxina espiritual.
Constante jardinagem. Você pode ter o mais belo jardim, você deixa aquilo parado algumas semanas sem mexer, está cheio de mato, está cheio de tudo que não... As suas flores e suas hortaliças que você plantou estão sufocadas e escondidas. Os insetos vieram as formigas, os pássaros, fizeram a festa. Por quê? Não fez faxina, não fez a jardinagem corretamente. Essas coisas você não precisa fazer esforço. É como um mato. O mato não tem que plantar, não tem que cuidar. Ele está lá. É o mesmo solo, é o mesmo sol, é a mesma chuva, mas o mato parece que... E aquelas plantas que você plantou, aquelas flores que você plantou, aquelas hortaliças que você plantou, aquilo parece que estão levando uma surra do mato, sofrendo com as pedras. Temos que cuidar do solo. Não estamos falando aqui sobre salvação, mas de ministério, de servir a Deus. Então não enterre, não esconda, não oculte ou justifique aquelas pedras. Ah, são decorativas. Não, não são decorativas. Esses matos, aqui é uma agricultura natural. Não. Lucas 8, versículo 13. Veja o que Jesus fala sobre pedras. Mesma parábola fala também sobre espinhos e outros tipos de mato. Lucas 8,13. Ele explicando aqui o semeador. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Essas sementes que caíram nas pedras, caíram nas pedras. Quando veio a tentação, tentação vai vir para todo mundo. A diferença vai ser, como é que está o seu solo? É bom solo? Ou é um solo cheio de pedra? Se você ler ao redor daqui, outra semente caiu também entre os espinhos. O mato, a erva daninha, elas também não deram fruto. Então Jesus está falando não só da semente, mas o mais importante, o X da questão é o solo. A semente que caiu no bom solo deu fruto. Então a primeira coisa é o solo. Cuide do seu solo. Não deixe pedras, não permita mato no seu solo, no seu ministério. Ah, pastor, eu não tenho ministério. Pode ser que o seu solo só tem pedra e mato. Por isso que não dá fruto. Só tem pedra, só tem mato. Como é que vai crescer alguma coisa? Como é que vai ter fruto? Como é que vai ter fruto espiritual, fruto do Espírito, se não tem solo bom? Só tem mato, só tem pedra. Cuide do solo. É preciso tirar, rejeitar as pedras no solo. Versículo 2 fala, as coisas que por vergonha se ocultam. As coisas da desonestidade, os erros, os pecados, as transgressões. Você pode ocultar de mim, da pessoa do seu lado, do seu pai, de sua mãe, do seu marido, mas de Deus ninguém oculta nada. Nada. E dons espirituais e o fruto espiritual vem do Espírito, que é Deus. Ele é Deus. Ócio é ruim. É dito que que o ócio é a oficina do diabo. Isso é verdadeiro. O ócio espiritual é o pior de todos. Se você olhar comigo em 2 Pedro capítulo 1, lá o apóstolo Pedro está falando sobre o que devemos fazer com a nossa salvação. Você foi salvo? Glória a Deus. Mas uma vez que você é salvo, ele deixou instruções no capítulo 1 de 2 Pedro, no versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Essa fé é a sua salvação. Note que ele fala, pondo nisto mesmo toda a diligência. Você e eu, depois da salvação, temos que ser diligentes. Temos que nos esforçar.
cabe a nós. Não adianta ficar esperando da vontade, não ficar esperando Deus. Não. Aqui está dizendo, pondo nela vossa diligência. Acrescentai a vossa fé a salvação, acrescentai a vossa fé virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então aqui Deus está dizendo, você foi salvo? Foi, então você tem que acrescentar. Você, eu, nós temos que acrescentar certas coisas. Pense nisso como uma espécie de adubagem espiritual. Você tem que adubar o solo, você tem que adubar a sua salvação com essas coisas. Com o quê? Com ciência, com temperança, com paciência, com piedade, com amor fraternal, com caridade. Agora veja só o versículo seguinte, o 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ociosos, você não faz nada. Estéril, você não produz nada. Infrutífero, não dá fruto. Por quê? Porque o solo não está adubado. A sua fé, você não acrescentou estas coisas, você não adubou estas coisas. Você não tirou pedras, você não limpou o que estava lá. Quando nós somos salvos, a vida do crente tem coisa que tem que sair e tem coisa que tem que entrar. É uma questão de substituição. Você tira algo de errado e você acrescenta algo certo. Se você só tirar o que está de errado e não acrescentar o que está certo, não vai durar muito tempo. Alguns anos atrás, tivemos um exemplo desse, evangelizando aqui no sábado, aqui perto aqui na Santa Lúcia. Eu não sei quem estava comigo. Enfim, levei esse jovem a Cristo, esse homem a Cristo, ele veio para a igreja domingo, ficou vindo alguns domingos, ele tinha um problema muito sério com álcool. Ele parou de beber. Parou. Passou umas 2 semanas sem beber e estava indo bem. Mas eu avisei, eu falei, eu esqueci o nome dele. Eu falei, olha, você precisa substituir suas amizades. Você tirou o álcool, mas você não tirou suas velhas amizades. Se você não tomar cuidado, essas velhas amizades vão te derrubar. Não, pastor, eu parei de beber, não vou beber. Que bom. Depois de 2, 3, 4 semanas, ele sumiu. Fui lá visitar ele, adivinha onde ele estava? Porque manteve as mesmas amizades. As pedras, não tirou as pedras. Nós temos que acrescentar, tirar as pedras, tirar a evadaninha, tirar aquilo que atrapalha e acrescentar o adubo, acrescentar essas coisas que Pedro fala. Então temos que nos ocupar, não ser ociosos nas coisas do Senhor. Um crente ocioso e estéril nas coisas do Senhor é um crente que não está acrescentando estas coisas, é o crente que tem muita pedra, espinho e mato no seu solo espiritual. E surpresa das surpresas, não está dando fruto. Primeira coisa, na jardinagem espiritual é o solo. Preste bem atenção no solo. Cuide do seu solo. Tire as pedras, tire o mato. Acrescente essa adubagem que nós vimos aqui em 2 Pedro capítulo 1. O segundo aspecto da jardinagem espiritual, depois do solo, é algo que está muito relacionado com o solo, que é a raiz. Olha o que fala o versículo 16 de 2 Coríntios 4. A gente leu 2 Coríntios 1, vamos para 2 Coríntios 4, onde o apóstolo Paulo escreve assim: por isso não desfalecemos. Note mais uma vez, ele falou lá em 2 Coríntios 4:1 que eles não desfaleciam, né? Porque antes de desfalecer, ao invés de desfalecer, eles rejeitavam as coisas que por vergonha se ocultam. Por isso que eles não desfaleciam, por isso que eles não desanimavam. É isso que desanima o crente, são as coisas que se ocultam por vergonha. As coisas que em vez de tratar, nós justificamos, encobrimos, ocultamos, colocamos debaixo do tapete, aquilo desfalece. Agora o mesmo apóstolo escreve, por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em
dia. É importante notar que isso é um processo que é de dia em dia. Não é como a salvação. A salvação é como? Nasceu de novo, acabou. Quem sabe que dia é hoje? Dia 17. O que acontece dia 21 de julho? O pastor completa 31 anos. Pastor, você não tem cara que tem 31 anos. Espiritualmente eu tenho 31 anos, tá? Não vamos nem tratar do seu caso, não. 31 anos. No dia 31, no dia 21 de julho de 1991, eu nasci de novo. Foi um ato. Foi um evento. Num instante eu não era, no outro instante eu sou. E sempre serei. Nasci de novo. Fui salvo. Aqui não é isso. Aqui fala o quê? O interior, contudo, se renova dia em dia. Esse interior está falando sobre o novo homem. O homem que nasceu de novo. O espírito que foi vivificado. Esse processo de vivificação é instantânea. Mas o renovar, o crescer, é dia a dia, é constante até o dia que a gente morre. Já é salvo, já vai para o céu. Mas é um processo de santificação. Esse processo é o homem interior. Diga uma coisa, numa planta, geralmente, qual a parte da planta você não vê? Está enterrada. É a raiz. Você vê o tronco, você vê os galhos, você vê a folha, você vê o fruto, mas a raiz você não vê. Existem algumas plantas que a raiz até fica um pouquinho fora, mas de modo geral a raiz fica enterrada, fica escondida, fica oculta, fica fora de vista. E essa raiz enterrada é justamente o homem interior. E aquilo que está dentro de nós, aquela parte que nasceu de novo, que foi vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Ao olhar o exterior, as circunstâncias, é muito fácil a gente desanimar, desfalecer. Nós vemos os problemas, os desafios, os medos, as dúvidas. E aquilo pode trazer cansaço, desânimo. E no versículo 16 a gente lê aqui, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Esse homem exterior, ele está ficando velho. Não tanto o meu, mas o seu especialmente. Mas ele está ficando velho, ele fica doente, ele se machuca, ele fica desanimado, ele vê as circunstâncias, ele se preocupa. Ele não é todo poderoso, ele se cansa. Ele tem medo, ele tem preguiça. Preguiça é uma obra da carne. Então, mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que o homem exterior seja afetado, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, você não vai um dia se renovar e ficar renovado o resto da vida. Não. Tem que ser dia a dia, todo dia. Você pode estar são hoje, amanhã você pode estar doente, depois amanhã você está bom de novo. Então não é um estado constante. Ele vai depender do quê? Vai depender do solo que cerca a raiz. A raiz é o homem interior. E é a raiz que vai dar o fruto. É a raiz que vai dar o tronco. E é a raiz de onde vai sair toda a planta. Então a raiz é importante. O solo é importante. Uma boa raiz no solo mau não vai dar bom fruto. Uma raiz mau num solo bom também não vai dar bom fruto. Tem que cuidar do solo e tem que cuidar também da raiz. E o homem exterior pode ser afetado, mas não o homem interior. O nosso homem interior que nasceu de Deus. Repare quantas circunstâncias existem em nossas vidas. Você sabe, cada um sabe as suas circunstâncias. Os desafios, as dificuldades. Lá em Romanos 7, versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo está falando aqui, mas isso é válido para cada pessoa que é salva. Cada crente conhece Deus, conhece o que agrada a Deus, não perfeitamente, é um processo, eu entendo, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que devemos ou não devemos fazer. No modo geral, nós sabemos. Mas aqui, como Paulo lhe fala, mas vejo nos meus membros, no meu corpo,
outra lei, outro poder, outra influência, que batalha contra a lei do meu entendimento. Note, a batalha. Nosso texto hoje de Gálatas, Gálatas capítulo 5, fala sobre essa batalha entre o espírito e a carne, entre os nossos membros, que é a carne, e o nosso homem interior, que é o nosso espírito. Eles estão batalhando. E essa batalha vai ser influenciada pelo solo, que estará cercando a raiz. Aquilo que lhe cerca, o seu ministério. O que lhe faz acordar de manhã? O que lhe faz querer sair da cama? Trabalhar, fazer dinheiro, estudar, conseguir um diploma. Nada de errado com isso. Mas em algum lugar deveria ter o pensamento: como eu posso servir Deus hoje? Como eu posso ajudar alguém hoje? Lembrando que nós servimos a Deus servindo aos outros. O que fizeres a um desses pequeninos estarão fazendo para mim. Jesus falou. Como eu posso servir a Deus hoje? Ficar com os olhos e antenas abertos à procura de oportunidades que Deus traz. Muitas vezes Deus coloca oportunidades de pessoas, de situações em nossas vidas e passam totalmente despercebidas, porque nós estamos focados em outras coisas. Não coisas necessariamente erradas. Pode ser que sim, mas não necessariamente erradas. Estamos tão focados no nosso dia a dia, nos nossos deveres, nossas responsabilidades, trabalho, escola, criança, família, marido, mulher. Isso não é errado, mas deve haver algum desejo, alguma vontade de servir a Deus, do seu ministério, de falar para alguém de Jesus, de trazer uma palavra, de ser uma ajuda, um consolo. E existe uma lei, a lei da carne, que está lutando contra isso. A lei do egoísmo. Não, primeiro você. Quem mandou ele se colocar na situação? Quem mandou ele... A carne inventa um monte de desculpas para se justificar. Por isso que precisamos sempre estar atentos no nosso solo, nosso ministério, nossa raiz, que é o nosso espírito, sempre buscando dar vantagem nessa batalha. Nós devemos olhar para dentro, olhar para o solo, olhar para a raiz, mas também devemos olhar para o alto. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O que ocupa nossos pensamentos? Aqui fala, pensai nas coisas que são de cima. Por que começa com pensai? Porque tudo que a gente faz ou fala começa aqui, ó. Pensai. Tão importante é o nosso pensamento, que você vai lá em Gênesis, Deus fala que ele trouxe o dilúvio, destruiu a terra, porque os pensamentos do coração do homem eram constantemente para o mal. Os pensamentos, sim, pastor, mas pensamento não faz mal a ninguém, você que pensa. Jesus falou, é do coração, os pensamentos, é do coração que saem os homicídios, os adultérios e os pecados. Tudo começa aqui, gente. Tudo começa aqui. Então temos que pensar nas coisas de cima, do alto, e não nas coisas da terra. Não quer dizer que para você ser um acéfalo que não pense nada aqui na terra. Não. Nós temos que incluir as coisas do alto também. Temos que pensar nas coisas do alto. E não somente nas coisas da terra. Pensar nas coisas do alto. Olhar para a raiz, olhar para baixo, olhar para o solo, a raiz do solo, mas também olhar para cima. Eu falei que haviam 3 elementos da jardinagem espiritual. A primeira era o solo. A segunda, a raiz. E por último, a terceira, é a poda. A poda, pastor? A poda. João 15, versículo 5. Jesus falou assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Interessante que aqui Jesus escolheu mais um exemplo da agricultura, da videira, da vide, e dá fruto. E ele falou, sem mim nada podeis fazer.
Tratando de jardinagem espiritual, você não vai ter um bom solo, você não vai ter uma boa raiz, se você não está em Cristo, porque sem Cristo nada podemos fazer. Mas também está escrito que Jesus limpa, no versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, o tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mais uma vez, mesmo texto, mesmo contexto. O que quer dizer limpar a vide? É podar. Podar. Veja só o que fala aqui. Olha. Jesus falou assim, eu sou a videira. Então, ele é o pé de uva, ele é a videira. Nós somos as varas, ou seja, nós somos os galhos, digamos. Agora, note que ele fala no versículo 2. Toda vara em mim, ou seja, pessoas que estão nele. Quem são as pessoas que estão nele? Os salvos. Os crentes. Então, é possível alguém ser crente, ser salvo, e não está dando fruto. Veja só, versículo 2 de João 15. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. O que tirar? Podar. É a poda. Jesus, ele poda. Para que você poda? Para destruir? Não, para que dê mais fruto. Você vai podar um pé de fruta, não para destruir aquele pé de fruta. Não, ele está dando fruto. Você vai limpar, vai podar, para que ele venha dar ainda mais fruto. Esse podar aqui não está falando sobre perder salvação, porque salvação não se perde. Salvação é um dom gratuito de Deus. Se é um dom gratuito, então foi dado. Se foi dado, se é pela graça, então não vai ser tomado. Vai podar do ministério. Deus não vai poder e não vai usar você. Por quê? Está dando fruto. Ele vai podar. Ele vai limpar. E nós temos que entender que muitas vezes nós precisamos nos podar. Para quê? Para dar mais fruto. Ah, pastor, eu já estou dando fruto bastante. Que bom. Está dando fruto? Estou. Está dando muito fruto. Porque Deus é glorificado quando damos muito fruto. Não se contente com fruto, queira muito fruto. E assim como Cristo poda a videira, muitas vezes nós precisamos podar coisas em nossas vidas que estão nos limitando, nos atrapalhando, para que possamos dar mais fruto ainda. Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Quando Deus poda, ele vem e açoita. Por quê? Ele não me ama? Pelo contrário, ele te recebeu como filho, ele te ama. Ele vem nos disciplinar, nos corrigir para que demos fruto. Então, Deus também faz uma espécie de poda. Mas não é para destruir, é para melhorar, para edificar, é para limpar. Então não despreze a poda, não despreze a mão de Deus. Aceite a correção da mão de Deus. Ele está nos guiando, nos direcionando, nos disciplinando. E essas coisas atrasam. Quando nós não aceitamos a poda de Deus, quando nós não aceitamos a disciplina de Deus, nós só vamos estar piorando a nossa situação. Atrasando o fruto espiritual e aumentando as obras da carne. E não despreze também a poda que nós devemos fazer em nossas vidas. Pastor, eu não consigo imaginar nada na minha vida que eu tenho que podar. Bom, se esse sentimento for sincero, se não for sincero, então, crie vergonha na cara. Mas se for realmente sincero, pastor, eu não consigo pensar uma única coisa na minha vida, nenhumazinha, que eu preciso podar. Realmente não consigo. Sabe o que você faz? Caia de joelho no chão e ore a Deus. Senhor, busque em mim se há algum caminho, se há alguma coisa que eu preciso mudar. E não fique muito surpreso quando Ele mostrar para você. Porque enquanto estivermos nesse corpo, nesta carne, até que a gente vá para o céu, ou pela porta da morte, ou pelo arrebatamento, todos nós teremos que lutar contra essa carne aqui. Ó. Eu, você, todos nós.
E quando o crente honestamente fala, eu não consigo pensar em nada, o que eu temo é que tem tanta pedra, tanto mato, a consciência está tão cauterizada, está tão reprogramada, e está tão longe de santidade, está tão enrolado e mesclado e sujo com as correntes e a lama do mundo, que ele acha que está abafando. Um erro grave que o crente faz é se comparar com o mundo. Gente, quando o pior crente se compara com o mundo, ele sai cheiroso. Claro. Mas o mundo não é a nossa régua, o mundo não é o nosso molde, o mundo não é a nossa comparação. Devemos ser como Cristo. Cristo é o molde, Cristo é a régua, Cristo é o modelo, Cristo é o alvo. E toda vez que o crente se compara com Cristo, eu lhe garanto que ele vai sair assim, ó. Coitado de mim. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude. Por aquele crente que está assim, ó. Eu sou bacana, eu sou o tal. Ele está se comparando, sabe com quem? Com seu vizinho, seu amigo, seu colega do mundo. Que é todo enrolado, todo cheio de pecado, cheio de coisa. Claro, vai se comparar com ele. Não. Se compare com Cristo. Paulo disse, sejam meus seguidores como eu sou de Cristo. Quer seguir alguém? Siga Paulo. Por quê? Porque Paulo seguia Cristo. Ah, não, Paulo não. Eu quero seguir Himeneus ali, ó, Himeneus, Alexandre e Himeneus. Alexandre e Himeneus, aqueles mesmos Alexandre e Himeneu que Paulo falou, que naufragaram a fé e que ele entregou a Satanás para aprender a não blasfemar, esses que vocês querem seguir? Não vocês, é claro. Não. Gente, quer seguir alguém? Siga Cristo ou alguém que segue Cristo. Por isso que é tão importante, gente. Quarta-feira estamos falando sobre isso. É tão importante, pais, mães, sigam a Cristo. Porque os nossos filhos estão olhando para vocês. E se vocês não estão seguindo Cristo, eles também não vão seguir Cristo. Jesus falou dos fariseus, são cegos guiando cegos. Vai cair tudo na vala. Mas voltando para a mensagem de hoje. Vamos fazer nossa parte na jardinagem espiritual. É algo real, com efeitos reais em nossas vidas. E fazem toda a diferença. Atentemos ao solo, à raiz e à poda.